E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ao menos num aspecto, equipes econômicas dos três principais candidatos à presidência concordam. O Brasil precisa voltar a crescer, seja quem for o eleito. E o nosso entrevistado de hoje é o economista Luiz Gonzaga de Melo Beluso, professor titular da Unicamp e da Facamp e consultor editorial da revista Carta Capital. Obrigada, professor, por estar conosco. Sempre estar com você. Bom, professor, antes de mais nada, eu quero deixar claro para o senhor que eu não vou falar de futebol. É melhor, né? E nem das pesquisas sobre qual time está mais cotado para ser rebaixado para a Série B. Não, tem um que está mais cotado do que o Palmeiras. É o Criciúma. Eu disse que a gente não ia falar, professor. Não, isso aí é em respeito, em respeito. Ontem eu já sofri demais com isso. Bom, a campanha eleitoral desse ano está marcada pelo debate econômico com os economistas, apoiadores dos três principais candidatos. E o ponto central é a retomada do crescimento e de forma sustentada e o prosseguimento da redução da desigualdade. A minha indagação é se esse está sendo um debate sério ou se esses mesmos economistas acabam acompanhando a orientação do marketing político e se torna um debate mais voltado para a desconstrução da imagem do adversário do que propriamente voltado para o fulcro central da questão. O ambiente eleitoral ele sempre favorece essa dimensão, não é, do debate econômico, que é o recurso a ideias simplificadas, slogans, etc. Né? Os economistas, como são humanos, né, e são sensíveis também a essas situações emocionais, digamos, eles às vezes tropeçam na forma de explicar, né? E acho que isso não é bom, porque não esclarece o eleitor, né? O eleitor gostaria de ser esclarecido, não precisa ser esclarecido com economês. Bom, o senhor está sendo muito gentil com seus colegas economistas, mas a indagação está havendo seriedade nesse debate, num momento em que o eleitor tem sim de ser esclarecido para uma opção tão importante como a do voto? Olha, o que eu tenho visto, eu tenho lido entrevistas dos assessores econômicos dos candidatos, e nas entrevistas mais longas, né, eles têm sido mais claros, eles têm colocado a questão de uma maneira mais detalhada, etc. Né? Mas o eleitorado, em geral, não tem acesso à leitura dessas entrevistas. Né? Então, é muito difícil, porque quando você transforma isso numa forma, digamos, mais simplificada, você tem você acaba cometendo um equívoco que o economista não pode. Você não pode fazer isso como assessor, não é? De se transformar num marqueteiro, né? Não pode se transformar num marqueteiro. Eu confesso que eu compreendo a dificuldade que eles têm, né? Mas, por exemplo, você está dizendo que todos são a favor do crescimento, assim como todos são a favor da saúde contra a doença, né? Então, é óbvio que você tem que explicar como é que você vai alcançar esse objetivo. E aí que mora a diferença. Aí é difícil, porque o debate eleitoral não favorece muito essa divulgação de uma coisa mais complexa, porque não é simples. Se fosse simples, né, a economia está indo num período de desaceleração, como nós acabamos de ver, né? Eles acabaram de dizer que o governo mesmo rebaixou a projeção do crescimento. Isso é uma questão que não é simples de você explicar. Você tem que, né, alguns aspectos desse desempenho ruim são fáceis de você apontar. É só olhar o papel que o declínio da indústria brasileira tem nesse momento em cima das taxas de crescimento, né? Aquele momento de subida das camadas sociais, de melhoria social, que deu um impulso com o aumento do salário mínimo, etc., o aumento da demanda, o crédito para aqueles que estavam ingressando no mercado de consumo de uma maneira mais ativa, né? A demanda de duráveis, tudo isso teve um momento de auge e depois se esgotou, né? O que faltou para a economia foi um encadeamento de outras decisões na área do investimento, das concessões
de estradas, rodovias, portos, etc., que demorou para ser feito. E isso, na verdade, tem um impacto muito grande nas expectativas, nas decisões dos empresários de investir. Não é? Há um clima de um certo mau humor. Não é? Desconfiança mesmo, desconfiança, né? mau humor. Falta de confiança. E isso está sendo transmitido de uma maneira um pouco aguda, digamos, pelos mercados financeiros, não é? Que simplesmente tem essas visões um pouco apocalípticas, não é? A respeito dos apocalípticas a favor e contra, né? Porque frequentemente eles veem uma candidata com uma expectativa muito favorável, não é? E essas bolhas, elas se formam e elas murcham, não é? Eu tenho, mais por experiência do que por inteligência, acompanhado isso durante anos, não é? Eu já sou uma pessoa já entrada em anos, como se diz, e eu vivi muito isso. E sei como isso, você infla essas expectativas, depois elas desinflam. Então é preciso que a gente tenha muita serenidade e não seja muito partidário. Agora, na o que pode devolver a confiança aos investidores de que, de fato, seja quem for o eleito, vá promover essa retomada do crescimento sustentado? Investidores, os nossos internos e também os internacionais. O que está havendo hoje, de uma maneira geral, no mundo inteiro, você fala, olha a Europa, à exceção dos asiáticos, né? Você olha a Europa e mesmo os Estados Unidos, né? Você acha que as empresas americanas estão investindo? A taxa de investimento nos Estados Unidos é 9% do PIB, né? Baixíssima. O relatório da McKinsey mostra isso, elas estão com caixa e não investem. Por quê? Ainda que a economia americana tenha um desempenho um pouco melhor do que a economia europeia, não é assim muito melhor, você tem uma espécie de desfalecimento desse impulso do que o Keynes chamava do animal spirit, né, do espírito animal. Então, isso é uma coisa que está presente nesse pós-crise no mundo inteiro, né? E isso atingiu o Brasil também. O que eu acho que os economistas assessores, eles não têm tido tempo de ler muito, de observar os relatórios, de estudar. Então, eles estão com uma atitude provinciana, achando que isso acontece no Brasil, né? Não é verdade, né? Há outros países também que estão sofrendo esse impacto de um pós-crise que desarticulou certas crenças, né? Eu posso te dizer que eu não vou tratar aqui de aspectos específicos, né? Por exemplo, quando se discute a independência do Banco Central, que virou um tema, né? Difícil do eleitor entender. Muito. Né? O que significa independência do Banco Central? Significa que o Banco Central tem que ter autonomia, não é a independência, é a autonomia para tomar decisões de política econômica, né? Ao largo, digamos, dos sôfregos, das sôfregas aflições dos governos de turno, né? Acontece que você pega o Stiglitz, por exemplo, ou o Olivier Blanchard, que é o economista do Fundo Monetário, o que eles disseram? Muito bem, eles escaparam dos governos, mas ficaram reféns dos bancos, dos sistemas financeiros. Então, quando alguém diz isso, diz, não, mas isso não é demagogia. Os economistas mais qualificados, de um lado e de outro, se deram conta de que isso não foi suficiente, entendeu? Que isso, na verdade, foi um engano. Então é preciso tomar cuidado. O Banco Central precisa ser uma instituição pública, com responsabilidade pública, ao largo dos governos de turno e dos interesses imediatos do sistema financeiro. Bom, essa é uma das questões pontuais onde, ao invés de se aprofundar o debate, mais o que aparece é a desconstrução, o empenho, né, da imagem do São slogans, aí eu sei te dizer. É uma pena. É isso, é uma Agradeço muito, professor. Um prazer. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Gabriel.